Paz, Senhor, irmãos. Bom dia. Como é bom, né? Estarmos aqui reunidos como família. Semana passada eu fui ministrar em outro lugar e amém, é bom também, mas é muito bom estar aqui na nossa casa, sabe? Com o nosso jeitinho, como o Senhor fala com nós, como o Senhor desceu aqui hoje. Eu queria começar hoje me expondo, né? Falando um pouco de mim, como sempre. Hoje de manhã o Dê falou assim, é ruim, né? Esse tema, né, Nata? Que nos expõe primeiro, né? Primeiro pega muito nós, né? Falei, quem falar que não já tá mentindo, né? Nós estamos trabalhando o tema de idolatria. E eu queria que o Edinho, a Bruna, não sei quem tá, abrisse 1 Coríntios, obrigado, irmão. 10:14. Só pra mim falar uma coisa que Deus falou muito comigo essa semana. Eu queria começar compartilhando com os irmãos. Diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Como os irmãos sabem, eu fui atleta profissional de futebol. E o futebol durante muitos anos, até hoje eu gosto muito de futebol. Mas durante muitos anos realmente o futebol mandou na minha vida, né? Era tudo depois do futebol. Ainda falava pra Letícia, quer disputar com alguma coisa? Só não disputa com futebol. A gente brincava, né? E aí, muitas vezes, irmão, eu tava aqui na igreja, né? Como vocês sabem, e tinha um carro aí na porta já me esperando para ir jogar. 2 jogos no domingo. Aí os telefones tocando e os meninos falando, fala pro pastor acabar o culto aí. Vamos logo. E eu já perdia totalmente a comunhão. Já tava com a cabeça fora daqui. E eu perdia muitas vezes isso que a gente viveu hoje aqui. Dessa entrega, dessa devoção. Pela uma idolatria do meu coração. Aí essa semana, por que eu li fujam da idolatria? Aí quando Deus revelou isso no meu coração e me curou, eu tive que falar para esses tantos de cara que ficavam aí na porta que eu não jogaria mais futebol de domingo. E aí um monte de time, né, Paulinho, da Várzea aí, não, você tem que jogar. E tem sempre uns que ainda insistem. Dessa semana um me mandou mensagem, tio Quer. Aí eu pensei, ó, como o diabo é sujo. Mó jogão hoje. Aí ele, vem jogar, irmão. Fala com a sua esposa, fala com o seu pastor, vem jogar. Fala, irmão, não dá. Arrumou nada, Cris. Aí ele mandou um áudio assim. Aí eu tava perto do Glauco, né? Aí eu escutei o áudio alto. Daí ele falou assim, irmão, vem que se você vir, já é 80% que o time vai ganhar. Aí o Glauco falou, com o diabo é mentiroso. Como o diabo tenta mexer com o nosso coração. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é de como nós perdemos o melhor de Deus por causa da idolatria dos nossos corações. Como que a gente perde um momento como nós vivemos aqui de manhã, que não precisaria nem ter mais a palavra, tanto que Deus falou hoje com a gente, em forma de ministração, em forma de aconchegar os nossos corações, de nos dar paz interior. Eu estava olhando e todo mundo envolvido da presença do Senhor. E eu comecei a entender ali, falei assim, tá dando certo as ministrações. A idolatria que nos cercava, que nos afastava de Deus, está caindo por terra. E nós estamos chegando ao lugar que o Senhor espera que nós cheguemos. E eu me alegrei muito de manhã, agora aqui. E agora eu tô nervoso, né? Mas estava muito feliz. Eu espero que o Senhor continue falando com a gente. Amém? Nós estamos trabalhando o tema de idolatria. E nós tivemos 4 ministrações sobre idolatria nos últimos domingos. Tivemos uma pausa da ministração da Cris no culto das mães, se não estiver enganado, se a memória não falha. E eu vou relembrar aqui um pouco, do que foi falado, mas eu não vou me aprofundar para a gente não se tornar repetitivo. Mas eu queria dar uma base de como nós chegamos até aqui, amém? Vamos lá, irmãos, continuem comigo. No último domingo, o nosso Mano Hernandes que pregou. E ele falou que a idolatria pode roubar a nossa eternidade. Antes o tio Ké falou que a nossa fábrica de ídolos trabalha 24 horas por dia. O pastor Alê falou que nós somos adoradores de tudo. Então, para a gente entender, até agora foi falado que a idolatria rouba a nossa eternidade. O tio Ké falou que nós
fabricamos ídolos a todo momento. O padre confirmou que nós adoramos qualquer coisa. E na primeira mensagem o pastor Dé falou que a idolatria é uma escolha. Eu vou me aprofundar um pouco mais no que o Dé falou, no que o Dé ministrou, porque eu vou trazer como base da minha ministração a ministração do nosso pastor, como introdução, porque foi muito revelador ao meu coração no tema idolatria, porque confesso que eu não enxergava desse jeito. O pastor falou que basicamente nós vemos ou vemos ainda a idolatria em 4 partes, como 4 exemplos. Primeiro, como um pecado exterior. Segundo, como um pecado específico e particular. Terceiro, um pecado dos outros, não meu, nem da minha religião. 4, um pecado litúrgico, só ocorre nos cultos. E eu confesso que eu vi muito tempo a idolatria desse jeito. Aí depois ele foi ministrando e falou que, na verdade, a idolatria é, primeiro, um pecado interior que nasce no nosso coração. Segundo, um pecado radical, um pecado raiz, que gera outros pecados. Terceiro, é um pecado universal. Todos estamos sujeitos a levantar falsos ídolos. 4, não é um pecado restrito a alguns grupos. A idolatria é tudo que amamos mais do que a Deus. Êxodo 20, versículo 3, por favor. Não terás outros deuses além de mim. Então nós entendemos que idolatria é tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo aquilo que nos tira da direção do Senhor, aquilo que nós valorizamos mais do que a palavra de Deus, aquilo que quando a gente está aqui em comunhão e a gente se pega pensando, isso nós idolatramos. Visto essa base, agora que nós já estamos no 5º culto de idolatria e que nós aprendemos muito sobre ela, eu queria fazer uma pergunta. Nós somos idólatras? Todo mundo concorda? Aí é difícil assim. Nós somos. Nós aprendemos aqui nos últimos domingos que a idolatria nasce no nosso coração. E como está o nosso coração? Quais são os desejos mais ocultos do nosso coração? O que nós desejamos mais do que a palavra do Senhor e que a nossa salvação? No que nós pensamos mais durante o nosso dia? O que nos chama mais atenção? Quando a gente entra no YouTube, qual que é a nossa principal pesquisa? O que mais a gente lê? O que mais a gente assiste? Com quem mais a gente conversa? Sobre o que mais conversamos por aí, Nancy? Quando as pessoas chegam perto de você, qual o assunto que elas pensam assim, ó, já vai falar disso? Confesso que acho que 50% das pessoas que eu conheço, quando chega perto de mim, quer falar de futebol. Será que eu tenho demonstrado que o motivo da minha idolatria é o Senhor? Porque as pessoas não estão reconhecendo isso 100% em mim. Quando alguém quer puxar assunto comigo, fala de futebol, irmão. Aí eu me reconheço como idólatra. Quem aí que quando alguém quer puxar um assunto com você, fala de Cristo? Espero chegar nesse patamar um dia, onde as pessoas que me procurem para falar do Senhor. Vamos lá, não quero entristecer ninguém, mas como eu fiquei triste a semana inteira, vamos dividir comigo aí essa pancada. Mateus 15, 19
Diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A verdade é que nós nos tornamos idólatra porque nós não cuidamos do nosso coração. A verdade é que nós submetemos o nosso coração, Ed, a qualquer paixão desse mundo. A verdade é que nós descarregamos todo o nosso amor ao primeiro sinal de carinho. Eu não anotei aqui, mas tem falado muito com a gente que nós estamos, como eu posso falar, nós estamos já num nível de vida, a grande maioria aqui, os jovens, mais seduzidos por qualquer paixão, qualquer sorriso bonito, sabe? Na escola era assim, né? Uma menina olhava, um menino olha, já está apaixonado, e o jovem já entrega o coração, né? Já acha que é da vida. Aí nós, irmão, entregando o nosso coração de bandeja a qualquer paixão. Como o tio que falou, nós somos uma fábrica de ídolos e submetemos o que tem mais precioso em nós, que é o nosso coração, a nossa mente, a esses ídolos. Do nada a gente está obcecado por um carro. Do nada nós nos obcecamos por um esporte novo. Ou mais grave, nos interessamos por alguém de fora do nosso casamento. Porque nós nos submetemos a isso. Porque um copo não transborda pela última gota. Ele vem enchendo. E Deus falou muito comigo. A idolatria tem roubado a nossa paz, mano. Porque se a gente pensar os motivos que nos deixam atribulados, o que que é? São as coisas que nós amamos mais que a Deus. Porque quando nós colocamos Deus no centro de tudo e o nosso coração se torna apaixonado e devoto, idolatrando ao Senhor, as outras coisas perdem o valor. Então nós passamos tantos períodos da nossa vida atribulado, perdendo a nossa paz pelas coisas do mundo. A verdade é que nós somos mimados. Nós, quando não conseguimos comprar uma coisa, nós fazemos birra. A Lana aprendeu uma birra nova, Lana. Né, filha? Ela, agora a gente briga com ela, ela senta no sofá e fala assim: não me ama nunca. Aí a gente, né? Não, filha, não é isso. Como que é, filha, que você faz? Não me ama nunca, e faz o biquinho, Jazão. Porque a gente não deu o que ela queria, que o coraçãozinho dela quer. E assim somos nós, quando o Senhor, mesmo cuidando da gente, não dá aquilo que a gente pede, nós fazemos birra. Ah, não vou mais, não me ama nunca. Ah, irmãos, Deus tem falado tanto comigo. Eu vou ser breve, mas a gente faz isso com o Senhor, porque Ele está nos protegendo, cuidando do nosso coração, e nós fazendo birra. Mas eu vi que a palavra tem de defeito aqui, Tiqué. Nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando. Eu queria fazer uma dinâmica com os irmãos, rápida, mas eu queria que todo mundo se colocasse em pé. Aí é bom que quem está dormindo já acorda. Dá uma despertada. É simples, tá? O nome da dinâmica é: ou você tem ou se reconhece. Então eu vou falar algumas coisas aqui. Se você tem ou você se reconhece, você vai dar um pulo. Certo? Ou você, a dinâmica é: ou você tem ou você se reconhece. Eu vou falar algumas coisas.
Se você tem isso, você dá um pulo. Ou se você se reconhece como assim, você também dá um pulinho. Amém? Vamos lá. Você tem fama de mão de vaca? Mão de vaca. Você tem fama de mão de vaca? Pão duro, mão fechada? Só eu pulei? Ah, Digão! Então, Digão, você pulou, Ed? Você pulou, Ed? Caramba, você ia pular. Ô, Brunão, a Carol, pula, Carol. Sai fora. Então, eu queria falar. Provavelmente, nós idolatramos o dinheiro. Você tem fama de aparecido, aquele que faz amizade fácil, dado? Provavelmente você idolatra a popularidade. Vamos lá, vamos lá. Agora essa daqui, ó, se não pular, cara. Ó, vou falar. Não me ama nunca. Quem aí, quando posta alguma coisa nas redes sociais, fica vendo quem curtiu, se ganhou seguidor? Dá um pulo. Ah, não vão pular? Não vão pular? Amém? Sério? Quem aí não vai ler, quem aí quando posta alguma coisa não vai ler os comentários do que postou? Ah, tá? Provavelmente você tem necessidade de ser idolatrado. Nega, pega ela aqui. Nega, pega ela aqui. Provavelmente você tem necessidade de ser idolatrado. Quem aí não perde um jogo do seu time? Ai, Digão, a Tati chegou. Provavelmente você idolatra seu time de futebol. Ah, eu pulei alto, você não viu? Quase bati a cabeça. Ô, Jazão, você não pulou? Ah, tá bom. Quem aí toda hora quer falar? Quer o microfone? Quer aparecer? Provavelmente você idolatra, deixa eu ler? Ser admirado. Agora, é muito idolatria. Se você Não me ama nunca. Não me ama nunca. Agora, se você que tem ou se reconhece em algumas dessas e não pulou para não ser exposto, provavelmente você idolatra ter a fama de um crente perfeito. Pode sentar, irmãos. Senta com essa aí, ó. Senta com essa daí. O pastor não pulou. Senta com essa daí. Irmãos, foi bom pregar com vocês. Foi a última vez. Vou montar a minha igreja. Eu vou montar um ministério. Brincadeira. Eu vou levar o tecladista e o cara do violão, hein? Misericórdia, irmãos. Mas esses somos nós. Eu falei alguma mentira? Dei alguns exemplos. Mas a gente poderia... Eu tenho certeza que se eu chamar alguém aqui para dar algum exemplo, vai ter outro exemplo. Porque a gente idolatra. Às vezes a gente idolatra o modo da gente se vestir. Se eu falasse assim, ó, quem aí quando se troca, olha mais 15 vezes no espelho para ver se realmente tá bom? Há um monte a pular. Mas é porque a gente idolatra, ser admirado. A gente às vezes se troca, pô, para chegar esperando que alguém fale assim, como tá bonito, como tá bonita. Porque nós idolatramos e colocamos os nossos corações a essa exposição. Existem vários tipos de idolatria. Mas existe uma idolatria que o Ale falou aqui, que falou muito comigo, Ale.
que é a idolatria de idolatrarmos a nós mesmos. Como nós nos idolatramos, irmãos? Como nós não aceitamos o não? Como nós ficamos de mal com Deus por causa dos nossos desejos? Porque a gente se idolatra. Tem que ser tudo do nosso jeito. Muitas vezes a nossa idolatria faz a gente corromper até os nossos valores, porque a gente quer satisfazer a nossa idolatria. A nossa idolatria própria, irmãos, está fazendo com que famílias sejam destruídas, sabe? A gente vê muitas pessoas acabando os casamentos, Cris, saindo de casa porque fala assim, ó: eu mereço ser feliz. Ela não me merece. Ele não me merece. Eu sou melhor do que ele. Até agora eu segurei o meu casamento, porque eu sou bom, né? E não deu certo, é porque por causa dele, por causa dela, não por causa de mim. Eu não estou generalizando, irmãos. Cada um sabe a sua casa, o seu coração. Mas eu tinha que trazer isso como exemplo, porque que a gente sabe, eu trabalho nas favelas hoje e a gente encontra muito disso lá. Os casamentos sendo rompidos, famílias sendo destruídas por causa de coisas. Uma vez um falou assim: por que você se encontra nessa situação? Eu não vou falar o nome, um senhor lá da favela, Cris, 50 e poucos anos, quase 60 anos, vive numa situação de drogadição. Aí eu fui conversando com ele, eu falei: por que o senhor se encontra nessa vida? Ele falou pra mim assim: não, porque eu falei pra minha mulher que eu conseguiria ser um bom marido de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu tinha que fazer o que eu queria. Aí ela não aceitou. Idolatria própria. Ele não aceita ser mudado, ser modificado, não acontecer alguma coisa da vontade da sua carne, Jazão. Ele quer que seja tudo da vontade dele. Nós nos idolatrarmos, irmãos, tem acabado com muita coisa. Que hoje, nesse começo de tarde, nós possamos parar de nos colocar em primeiro em tudo. Que nós possamos ser o primeiro a nos submeter à palavra do Senhor, a ajudar nosso irmão, a nos mudarmos. Eu queria entrar até aqui, amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo o que Deus tem falado no meu coração. Eu queria falar agora de uma idolatria que cabe para a nossa geração. Antigamente era fácil detectar uma prática idólatra ou um povo idólatra. Êxodo 32, 19 e 20. Lê para mim, pô, para beber uma água? Por favor, só 2 versículos. Êxodo 32, 19 e 20. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Antigamente era mais simples a gente detectar um povo idólatra, um ato de idolatria, porque eles faziam, né, os bezerros, eles faziam as imagens, se prostravam e adoravam. Então era até mais fácil dos profetas detectar esse tipo de postura, de corrigir. Mas eu lendo e através das ministrações que teve agora nesses últimos 4 domingos, eu pude ver que a idolatria do nosso tempo, da nossa geração, é uma idolatria diferente, é uma idolatria camuflada. Nós muitas vezes não mostramos isso no nosso exterior, que nós somos idólatra. E quando não traz para a luz, não é nunca tratado. Então nós vivemos uma geração de uma idolatria que se camufla. E eu comecei a ler a palavra e o Senhor revelou algumas coisas no meu coração de como que a idolatria se camufla em outras coisas. E eu vou ler um versículo que diz assim, em Eclesiastes 3, versículo 5. Eu acho que eu não tenho certo, vamos lá. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Muitas vezes a idolatria está disfarçada de ganância dentro de nós.
E aí eu fui ler o que era a tradução de ganância. Ambição, cobiça, um desejo intenso e imoderado por bens e riquezas. Buscas incessantes pelo lucro. Agiotagem, usura, vontade intensa e permanente de possuir ou de ganhar mais do que os outros. Como a idolatria tem se disfarçado dentro de nós como ganância. E o Senhor quer nos corrigir hoje. Se você é essa pessoa gananciosa, que visa só o lucro, que nunca pode perder, é a idolatria disfarçada dentro de você. Que nós possamos nos submeter à correção do Senhor. Outro disfarce da idolatria do nosso tempo. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. A arrogância. Aí eu fui ler o significado de arrogância. Prepotência, atitude de quem se sente superior aos demais, ou de pessoas que assumem um comportamento prepotente, desprezando os outros. Então a nossa idolatria se disfarça de arrogância também. Verdade é que nós vivemos uma geração arrogante, uma geração gananciosa, uma geração que não prega a palavra do Senhor como tem que ser pregada, uma geração que só pensa em si mesmo. O povo arrogante às vezes é o crente. Não participo dessas conversas. Quem nunca ouviu? Eu sou superior a isso. Somos nós, irmãos, somos nós. Primeira Samuel. Não, já li, desculpa. Queria fazer uma analogia com o futebol. Geralmente, um treinador, tio quer, define como seu time vai jogar taticamente pelas características dos seus jogadores. Amém? Estão entendendo? Geralmente um treinador define como seu time vai jogar taticamente pelas características dos seus jogadores. Então vamos um exemplo. Falei com o Paulo de manhã. Com quem que eu falei de manhã ali? Não sei. Sobre isso. Com quem? Com o Hernandes. Se as características dos jogadores é de velocidade, por exemplo, o treinador define para o time marcar atrás da linha do meio de campo, porque quando roubar a bola ele tem espaço para o time dele correr. Então ele cria circunstância para os seus jogadores de velocidade ter campo para correr. Se o time dele é um time alto, ele pode posicionar o time taticamente para valorizar a bola aérea, fazer gol de cabeça. E aí nós estávamos falando até do Corinthians. O time do Corinthians é um time velho, jogadores mais veteranos. Então o treinador não consegue fazer um time que vai marcar sob pressão o tempo inteiro, porque não vai aguentar o jogo inteiro. É um time mais velho. Se os jogadores do time têm características de técnicas, de boa condução de bola, geralmente o treinador faz um time de posse de bola, de ficar tocando, se empoderar. E aí o Senhor falou comigo, com as características que Ele tem da nossa comunidade, como que Ele nos colocaria taticamente em campo? Será que nós estamos cansados para proclamar o Evangelho sob pressão toda hora? Será que nós somos baixos demais? Será que nós somos arrogantes demais para o Senhor nos enviar? Colocar em campo da melhor maneira
possível. Individual diz muito sobre o nosso conjunto, sobre o nosso time. Nós individualmente somos, consequentemente, nós seremos uma igreja fria. Se nós individualmente formos arrogantes, consequentemente, nós seremos uma igreja arrogante. Se nós individualmente formos gananciosos, consequentemente, seremos uma comunidade gananciosa. E se nós individualmente formos aquebrantados, pessoas que valorizam a palavra do Senhor, pessoas que não são idólatras, que não são mimadas. Se individualmente nós formos assim, coletivamente como igreja, nós seremos um instrumento perfeito na mão do Senhor. Que nós possamos individualmente oferecer características ao Senhor de uma transformação do mundo, sabe? Que o Senhor possa olhar para nós, olhar para essa comunidade e falar assim: esses eu posso enviar, nesses eu posso confiar os meus segredos, nesses eu posso falar o que tem no meu coração. Esses vão fazer parte da ação que vai mudar o mundo. Porque a culpa de ministrações frouxas, de um evangelho frio, é nossa. Porque individualmente nós somos assim. Como então coletivamente nós seremos melhores que isso? Que nós possamos oferecer taticamente mais do que nós temos oferecido, Senhor. Edinho, dá pra gente passar o vídeo? Eu preparei um vídeo, 3 minutos. Eu queria muito que os irmãos assistissem. Que tá aqui é ali, viu? A pressão ali. A pressão é... Aleluia. É tudo muito impressionante. Mas, se eu fizer as contas em termos de boas e más notícias, parece que não há muitas boas notícias. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério. Isso não faz de todos adúlteros? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Isso não fará com que uma população inteira ande apenas com um olho? E esse aqui. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Toda árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida, nunca os conheci, afastem-se de mim. Você se dá conta de como o sermão está sobrecarregado com esses pronunciamentos agorentos? E eu não citei nem metade deles. É um manifesto, Mateus. Eu não vim para ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui para começar uma revolução. Bom, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso não é bem... Eu disse revolução, não revolta. Eu estou falando sobre uma mudança radical. Você achou mesmo que eu viria aqui e diria: oi, pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nos últimos 1000 anos. Afinal, tem ido tão bem, não? Além disso, tem o início e o fim. O que tem o início? A minha preocupação com o início é mais logística. Agora mesmo, só falar de abertura é: vocês são o sal da terra. O que me preocupa, especialmente se estiver ventando, ou se a multidão for maior do que esperamos, é que as pessoas no fundo ouçam: salguem a terra. E isso imediatamente chamará atenção para conotações negativas. As guerras púnicas? Sim. Quando Roma destruiu Cartago, eles semearam a cidade com sal para torná-la estéril, e para amaldiçoar qualquer um que reconstruísse sobre ela. Eu também me preocupo com a fala de abertura, mas por razões diferentes.
Eu acho que o sermão precisa de algum tipo de introdução, um convite para o que, como você corretamente apontou, seria um conjunto de ensinamentos complexo e às vezes desafiador. E o que significa vocês são sal da terra? Eu não sou bom em metáforas. O sal preserva a carne da corrupção, retarda sua deterioração. Eu quero que os meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. O sal também realça o sabor das coisas. Eu quero que os meus seguidores renovem o mundo e façam parte de sua redenção. O sal também pode ser misturado com mel e esfregado na pele para doenças. Eu quero que o meu povo participe da cura do mundo, não da sua destruição. Então, por que não dizer isso? Vamos, Mateus. Me permita um pouco de poesia. Nem todos são como você. Alguns gostam de um pouco de sabor. Leia as canções de Davi ou Salomão. Eu não estou indo tão longe com as metáforas quanto Salomão. Essa é a minha próxima leitura. Então, boa sorte. Ele provavelmente é... Sim. Eu disse a você. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão para outros. Eu não quero seguidores passivos. Os que estão verdadeiramente comprometidos irão examinar isso profundamente, procurando pela verdade. Mas eu concordo com você. Não devemos começar com o sal. Você tem razão nisso. Bom trabalho. Você pode trocar com a próxima linha. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade no monte não pode... Sabe, irmãos, o Senhor tem nos chamado para sermos revolucionários. Nós não podemos nos contentar com este mundo. Mas de verdade nós teremos que ser o sal e a luz desse mundo intensamente, em todo o tempo, Ed. Não dá para ser sal de vez em quando, não dá para ser luz um dia sim, um dia não. Desse jeito nós não causaremos a revolução que o Senhor pediu para que nós causássemos. Se nós continuarmos mornos, irmãos, se nós continuarmos com essa idolatria dentro do nosso coração, esse mundo vai continuar piorando e piorando e piorando e nós assistindo. Nós só faremos a diferença, nós só seremos os revolucionários que o Senhor espera se nós matarmos a nossa carne, acabarmos com os nossos ídolos, tirar dos nossos corações as coisas que nos afastam do Senhor. O Senhor nos chamou só pacificadores, o Senhor quer que nós causemos uma revolução. E não dá para ser um revolucionário frouxo, não dá. O Senhor espera muito mais do que nós temos entregado. O Senhor se fez presente aqui nesse lugar, nessa manhã, nesse começo de tarde. Mas não podemos nos lembrar disso amanhã no nosso emprego. Um revolucionário é um revolucionário em todos os momentos. Não só aqui. Aqui é fácil fazer revolução. Aqui nós estamos cercados com os nossos irmãos que estão nos apoiando. Mas qual revolução nós temos causado no nosso emprego, no nosso dia a dia, com as pessoas que passam pela nossa vida? O que as pessoas têm levado de nós? Será que elas têm levado um pouco de Jesus, pô? Ou será que quando elas passam pela nossa vida, elas têm pensado assim: eu que não vou virar crente para ser desse jeito? O Senhor está contando com a nossa revolução aqui nessa terra. Não que Ele precise de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de podermos participar dessa revolução. E nós, preocupados com os nossos ídolos aqui na terra, estamos perdendo para nós mesmos. Como a gente diz no futebol, estamos perdendo no vestiário. Estamos subindo tudo 1-0 para os caras. Porque nós ficamos brigando entre nós pela a dureza do nosso coração, pela nossa idolatria. Porque o pastor não me põe para pregar nunca. Porque eu não toco nunca. Porque eu não posso falar nunca. Não me ama nunca. E o tempo passando. Se nós não tivermos alguém que preparou o caminho para nós, que nós possamos preparar o caminho dos próximos, que nós possamos ser diferentes, irmãos. Porque é fato, Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos,
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O inferno é real, irmãos. E além da gente estar caminhando para lá, a gente está levando outros, porque as pessoas se escandalizam com as nossas atitudes. Quando nós fundamos uma igreja aí, que eu fui influenciado pelo tio Kay, a gente foi embora. Uma das minhas maiores dores, a Letícia é testemunha disso. Eu querendo voltar para este lugar que eu entendi que o Senhor queria que eu estivesse aqui, mas eu falava, amor, a gente levou um monte de gente com a gente. Além de ir, a gente trouxe um monte. O que nós estamos fazendo, irmão, com as pessoas que nos seguem? É cego guiando cego. Mas em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então a gente tem um olho com miopia e estamos se achando. Que nós possamos entender, irmãos, que o Senhor espera muito mais de nós, muito mais de nós. Paulinho, vamos louvar aquele. Eu pedi pro Paulinho preparar um louvor aqui que falou mais tanto comigo, tanto comigo. Queria que os irmãos se colocassem em pé também. Vamos ficar. Eu peguei 2, ó. Oh, aleluia. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir? Eu preciso admitir. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. Quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir? Eu preciso admitir. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansado de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. Porque eu insisto tanto em buscar o que só vou achar em ti, em qualquer outras coisas. Mas vim aqui pra me humilhar. Preciso tanto de mudança. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansado de lutar, eu preciso me entregar
entregar pra ser só teu. Eu sei que não há ninguém capaz de fazer isso por mim. Irmãos, nós estamos falando de um pecado. E é impossível nós passarmos 5 domingos falando de um pecado e não ministrar sobre cura, pastor. Porque o Senhor não quer só que nós reconhecemos que estamos doentes, o Senhor quer nos curar. E o Senhor nesse dia quer nos curar da nossa idolatria. O Senhor quer transformar os nossos corações. Que nós possamos daqui para frente falar de outros pecados, mas não mais de idolatria. O Senhor quer arrancar de nós a idolatria. E o Senhor falou muito forte ao meu coração para que nessa manhã, nesse começo de tarde, nós possamos orar para a cura, pastor. Não mais seremos um povo idólatra. Não mais, Paulinho. Nós como comunidade não aceitamos mais isso no nosso meio. A idolatria não vai mais ser um pecado que nos vai fazer parar. O Senhor tem nos ensinado e tem mudado o nosso jeito de ver e interpretar a palavra dele, e isso é bênção. Mas o Senhor não quer só nos mostrar, Ele quer nos fazer diferente. Entendo que depois desse período de ministrações sobre idolatria, os nossos testemunhos mudarão. As pessoas que passam pela nossa vida não mais levarão amargura, não mais levarão tristeza, mas levarão um sopro de vida que o Senhor colocou dentro de nós. Que nós possamos oferecer mais como características individuais ao Senhor do que nós temos oferecendo, e o Senhor vai nos curar para que nós possamos evoluir nisso. O Senhor vai nos fazer um time de primeira linha, irmãos. O Senhor quer nos fazer um time grande, um time unido, que não treme para o adversário, que entre em campo sabendo que é capaz de receber a vitória. Nós não seremos mais um povo idólatra, um povo que traz luz de vez em quando, que salga algumas coisas. Nós seremos o sal e a luz dessa terra. O Senhor quer fazer mudança em nós. O Senhor quer nos transformar nessa noite, nesse dia.